que faz as pessoas acreditarem em Deus e no sobrenatural? Nesse vídeo eu vou falar de 4 fatores principais. O primeiro fator é a doutrinação. Quando um filho de um cristão nasce, ele é ensinado desde cedo que os milagres existem, que o sobrenatural existe, sobre as histórias bíblicas, e isso fica muito forte na mente dele. E conforme ele vai crescendo, isso vai ficando mais forte. E por conta disso, até depois que ele fica adulto, ele ainda vai acreditar no sobrenatural, ainda que não faça sentido, ainda que ele não veja nada. Isso é um ponto muito forte, a doutrinação desde criança. Isso daí é um dos porquês que as pessoas ainda continuam acreditando. Conforme uma pesquisa de 2008, feita em Madagascar, mostra que as crianças só passam a acreditar em vida após a morte depois que os pais delas ensinam elas. O segundo fator principal que faz as pessoas acreditarem no sobrenatural, em Deus, é associar que a mente funciona fora do corpo. E não tem nada que diga que isso seja verdade. Mas isso é uma das crenças, que a nossa mente, que é associada também com a alma, ela pode funcionar fora do nosso corpo, mais precisamente fora do nosso cérebro. E isso não tem nenhuma base. O terceiro fator principal é a insegurança existencial. Pensar muito sobre a própria morte, isso reforça muito sobre o que acontece depois da morte também. O medo da falta de controle, que é essa insegurança que te faz você pensar que não tem controle sobre o mundo, que é verdade. 50% de controle você tem, que é o que você pode fazer, e os outros 50% ninguém tem controle. Mas quando você pensa muito nisso e você quer ter um certo controle que não dependa de você, mas de certa forma sim, que você associa a Deus, você começa a acreditar em Deus. Isso é um dos fatores principais que faz as pessoas acreditarem em Deus, porque elas querem ter controle. Dentro desse fator de insegurança, também existe a questão de morar em países pouco seguros. Muitas pesquisas mostram que existe uma relação de crença com países que são pouco seguros, que têm desigualdade social e taxas elevadas de homicídio e corrupção. Também existe um fator que está muito relacionado também à crença no sobrenatural, que é a teleologia. O que é a teleologia? Ela é a crença que faz a pessoa acreditar que tudo tem propósito. Isso acontece por quê? Porque a gente vive cercado de coisas que servem pra gente, que nem esse microfone, a câmera que tá me gravando, o computador e muitas mais coisas. Só que nem tudo tem um propósito. Isso é o que faz a diferença. Porque você pode ver que existem coisas que são totalmente inúteis no mundo. Muitas vezes a gente pode associar isso com certos acidentes, e eu vejo que muita gente que acredita em Deus inventa o porquê de que acontece essas coisas que não fazem o menor sentido. Por exemplo, acidentes que envolvem a natureza, por exemplo, inundações. Mas o ser humano ele fica mais confortável quando ele acredita em um sentido. Esse sentido pode ser inventado, mas não importa. Talvez você experimentou alguma vez isso até mesmo com você. O quarto fator que faz as pessoas acreditar é que existe um céu e um inferno. Por que que elas pensam isso? Porque elas não querem que acabe tudo. E não importa se tem prova, se não importa. Tem que ter algo melhor depois deste mundo. Isso mostra que, em relação à questão de países que são subdesenvolvidos, mostra que quanto mais dura a tua vida, mais você tem esperança que depois que você morrer, você vai ter uma vida melhor. Isso daí pode acontecer automaticamente, muitas vezes. Assim. Se você não pensar de forma racional, você vai querer isso a todo custo. Aqui é um fator que mantém a crença, que é não questionar sua própria crença. Dentro da igreja vão te ver muito mal se você questionar a tua fé. Na verdade é proibido isso lá. Se você começar a pensar de forma crítica, estando lá dentro,
logo logo você vai perceber o desinteresse das outras pessoas em estar junto com você nessa. Pode fazer o teste. E aqui tem um fator bônus que mantém as pessoas nas suas crenças, que é a falta de conhecimento. Se você não pesquisar sobre coisas fora da tua crença, fora da tua caixa, você nunca vai ver o outro lado. Também é imposto por uma pressão social dentro da igreja. Você não pode buscar sobre o outro lado. Se gostou do vídeo, dá um like, comente o que você achou e se inscreve no canal para ajudar o meu trabalho. Valeu!